Sim, existem vários mundos. O mundo dos apologistas, o mundo dos teólogos, o mundo dos cristãos que estão na Terra e o mundo dos extraterrestres, que são um povo também que estão conhecendo a Jesus Cristo. Por incrível que pareça, foi exatamente isso que me disseram alguns pastores evangélicos, principalmente membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fique comigo até o final, que eu vou mostrar para todos como Bíblias mal traduzidas podem fazer surgir seitas de ufologia pelo mundo todo. Rancho Santa Fé, Califórnia, 22 de março de 1997, 15 membros da seita apocalíptica de discos voadores conhecidos como Revensgat se reuniram para avistar o tão esperado cometa Hale-Bopp. Eles acreditavam que a chegada do cometa fosse um sinal de que o tempo para a salvação final estava próximo. Antes de observar o cometa, um por um, os membros do Revensgat ingeriram uma mistura letal de fenobarbital, um poderoso sedativo misturado com pudim, e depois tomaram uma dose de vodka. Marshall Applewhite era o líder da seita ufológica. Ele misturou nova era, ufologia e o cristianismo, e conseguiu enganar essas pessoas e começar uma seita de muito sucesso. Porém, a tentativa de pegar carona na cauda do cometa entrando dentro de disco voador fracassou. Jesus Cristo é da Terra? Não, ele é extraterrestre, ele não é daqui. Ele veio, foi enviado para salvar a humanidade, foi enviado, ele não é daqui. Ah, eu sou terráqueo, Jesus Cristo não é terráqueo. Os anjos são da Terra? Não, então é extraterrestre. Deus é da Terra? Deus, o cara que veio aqui, Jeová, seja lá o nome que o cara deu. Não, é do outro planeta, outra dimensão, de outra constelação. Aí tem um livro chamado Bíblia. Esse livro deixou várias dicas, pô. Sobre como é que a gente foi feito, quem é que viajou aqui, como eram os deuses, como era esse negócio todo. Um acha que é Deus, outro acha que são deuses. Porque a nossa cultura é ocidental. Mas se for pra Índia, ninguém sabe quem é Jeová não, cara. Quando o Cristo estava andando ali no Oriente Médio, e a China, como é que aquele pessoal não vai se salvar? E o sul-americano, que na época já estava lotado de gente aqui. E tinha esses deuses aqui? Tinha, pô. Então, quem são os crentes em visitantes de outros mundos? Afinal, 42% dos evangélicos acreditam em extraterrestres ou ETs. Outros 44% dizem não acreditar e sobram 14% que dizem não ter certeza. Essa pesquisa foi feita pelo canal evangélico HIT TV no Brasil. Leandro Quadros, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apresentador do programa Na Mira da Verdade, no canal de TV Novo Tempo, disse que a palavra mundos nas escrituras vem do grego cosmo, que se refere ao universo. Então, segundo ele, existe realmente. Em 1 Coríntios 4, verso 9, diz que os seguidores de Cristo se tornaram espetáculos ao universo, tanto anjos como a homens. E em Hebreus 11, 3 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A pergunta dela, isso legitima a ideia de extraterrestres? E como seriam esses seres? Ela é de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Professor, Deus criou outros mundos, existem seres criados lá? E porventura, esses seres de outros mundos têm algum acesso ao planeta Terra, o qual conhecemos como extraterrestres? Respondendo à pergunta da nossa amiga, esses textos demonstram sim a existência de outros mundos. Esses textos demonstram sim a existência de outros mundos. Esses textos demonstram sim a existência de outros mundos. A conhecida profetisa da Igreja Adventista, a senhora Ellen White, no seu livro Primeiros Escritos, disse que o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. O marido de Ellen White, James White, confirmou sua visão. Ele escreveu: Em nossa conferência em Topsham, Maine, em novembro passado, Ellen teve uma visão das obras úteis de Deus, e ele a foi guiada para os planetas Júpiter, Saturno. Ela poderia dar uma descrição clara de suas luas. Outro texto da Bíblia, muito usado por pregadores da cristandade para afirmar existir outros mundos habitados, é de 1 Coríntios 4:9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, grego cosmos, aos anjos e aos homens. Ali, mundo vem do grego cosmo, e também seria a prova definitiva da existência de ETs para muitas igrejas evangélicas e também da igreja adventista. Mas notem que o texto em questão diz que anjos
e homens observam um espetáculo. Mas onde? No mundo, ou seja, neste mundo. Foi neste mundo que Jesus Cristo se apresentou à humanidade decaída como um enviado de Deus. Mateus 2:1. Como outro exemplo, observe Mateus 13:38, que diz: o campo, em grego, o agros, é o mundo, em grego, o cosmos. Essa estrutura gramatical permite-nos entender que o mundo também é o campo aberto para a divulgação da palavra de Deus pelos cristãos, de casa em casa, como ordena Atos 20:20. O livro Dicionário de Escatologia, no verbete mundo, diz: mundo, do grego cosmos, ordem, beleza, do latim mundus, puro, filosofia e cientificamente é a Terra e o conjunto de todas as coisas criadas por Deus. No campo da teologia, porém, é o sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A 1 de João 2:17. Uma observação. Novamente, aqui, cosmos não quer dizer outros mundos habitados, como é ensinado em palestras, em igrejas evangélicas, mas é o sistema de coisas que se passa neste mundo. Agora veja com atenção uma análise de um professor de hebraico e grego com relação a um pregador adventista muito famoso. E notem os absurdos. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer aqui um vídeo concernente a uma análise do Dr. Rodrigo. Veja bem e veja se você já ouviu sobre essa história qual ele vai falar. E preste bem atenção, não comentar nada contra a pessoa dele. Sempre uma análise crítica, tá? Vamos lá. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos outros mundos. Agora, ele disse que quando ele fez a terra cair em pecado, vou voltar aqui para você ver. Vamos voltar um pouquinho para você dizer que eu não estou dizendo coisa. Ó. Pecado, ele não perdeu acesso aos outros mundos. Vamos lá? E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos Ele está dizendo que foi ele quem fez a terra ficar em pecado. Ok, vamos lá. outros mundos. Aí diz que ele não perdeu acesso aos outros mundos. Vamos ver? De novo. Quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual na Terra. Você ouviu isso? Você sabe que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já viu isso escrito na Bíblia? Qual escritor, qual teólogo, qual acadêmico, qual estudioso, sério, não tendencionável, sério, afirma uma coisa dessa com base em quê? Aí vem a pergunta, eu teria que endossar isso, uma vez sabendo que não passa de uma baboseira e uma mentira? E este movimento cristão extraterreno vem comprometendo muitas famílias. Veja adventistas conversando sobre ETs. O Carlos diz: em um seminário da Sociedade Criacionista, em Belém, na Igreja Adventista, um dos palestrantes afirmou que existe vida em outros planetas. Eu estava lá, ninguém me falou. Depois disso, nunca mais perco tempo nessa filosofia das origens. O Marcondes responde assim: eles dizem isso? Existe vida em outros planetas? Porque a Ellen White teve uma visão, e Ellen é a profeta deles, os adventistas. Leia o livro Primeiros Escritos, página 39, as últimas 3 linhas e a página 40. Lá, Ellen teve visão de outros mundos habitados. Como acreditam que essa mulher é inspirada? Só a religião mesmo para cegar os homens e não deixar-lhe ver a luz da verdade. A Kátia, em defesa a esta crença, respondeu: não acreditar nisso é limitar o poder de Deus. Creio inclusive que exista outras galáxias, pois o Deus dos exércitos é o grande Eu Sou. O pastor Paulo Rodrigues Romeiro, doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é dirigente da Agência de Informações Religiosas Evangélica e autor do livro Evangélicos em Crise. Ele participou de uma entrevista ao canal de transmissão HIT. No programa Vejam Só. Nesta entrevista, o pastor admitiu um ecumenismo entre igrejas evangélicas com os grupos espíritas pela causa ufológica, na qual acreditam poder entrar em contato com extraterrestres para desvendar o chamado mistério dos discos voadores. Como é que foi a sexta apologética que tratou dos OVNIs? Foi 60 dias atrás, né? O encontro apologético nosso todo mês, ele tornou-se uma reunião de referência para os evangélicos em São Paulo. Então eles são muito bem frequentados, muita gente vai de diferentes denominações. Eu estava até comentando com você, antes de começar o programa, que quando nós fizemos o encontro sobre Chico Xavier, nós tivemos ali cerca de 600 pessoas participando do encontro. Então há um interesse muito grande hoje no meio dos evangélicos por informações. E a gente quer passar a informação à luz da Bíblia, com equilíbrio, mas da melhor forma possível.
o espírita Chico Xavier discursava sobre a existência de humanidades muito mais avançadas à terrena e estariam espalhadas pelos multiversos espaciais. Ele admitia ter tido encontros de visitantes de outros mundos. A Terra estaria cercada por grandes naves alienígenas, camufladas em volta do planeta, programando um possível resgate da humanidade. Ele também previu o fim do nosso sistema de vida para julho de 2019, mas como esta profecia se mostrou falha e nada aconteceu, espíritas seguidores de Chico Xavier remarcaram o fim deste mundo para o ano de 2057. A ufologia está mais para a arena do misticismo do que para a arena científica. Na verdade, bíblias mal traduzidas precedem profecias muitas vezes estúpidas e sem nenhuma base na Bíblia. O texto mais usado pelas igrejas hoje para provar que Deus criou outros planetas habitados no universo é de Hebreus 11:3, que diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Mas onde está o erro nessa tradução? Vamos ver? Para fazer uma comparação, eu peguei as principais bíblias usadas em todas as igrejas. As principais Almeidas, como a Corrigida Fiel, Almeida século XXI, atualizada, a Corrigida. Também tem a Bíblia Católica Ave Maria, a Católica Pastoral, a Peshitta, a Reina Valera, a tradução brasileira e a tradução do Novo Mundo. Prestando atenção aqui no texto de Hebreus 11:3, praticamente todas elas traduz que Deus criou mundos, e uma pequena parte diz que Deus criou o universo. E na tradução Novo Mundo, assim de Jeová, vemos algo muito diferente, que pela fé percebemos que o sistema de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus. Então, faz muita diferença dizer que sistema de coisas foram postos ao invés de mundos foram formados ou foram criados. Vamos ver o que diz um estudioso da Bíblia que escreve livros para as igrejas protestantes. Até que ponto as Bíblias que chegam até nós contêm uma tradução que não é tão límpida, tão bacana assim, em relação àquilo que o autor dos textos queria dizer, queria expressar. Existe mesmo, então, no final das contas, esse problema de tradução? Existiria uma distorção, talvez até mesmo intencional, não sei, né? Você pode explicar isso aí pra gente, nesse processo de tradução? Ou o negócio não é tão ruim assim? Qual seria o problema das traduções aí, que justifica, inclusive, você está fazendo a própria tradução da Bíblia? As piores erram 90-95% dos textos. Vou te dar um exemplo. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3, se vocês pegarem as Bíblias de vocês, a única que vai estar traduzida mais ou menos certo, está sentado, é a da Testemunho de Jeová. O resto está tudo errado. Porque a palavra que está lá é a palavra éon, que é era, tempo. E todos os tradutores brasileiros, e mesmo estrangeiros, mas de estrangeiro não analisei nenhum por cento, traduzem que Deus criou o mundo. Está errado. O sujeito não entendeu o que está lendo. O que o texto está dizendo é que os acontecimentos são determinados por Deus. Não que o mundo foi criado. Que o mundo foi criado é dito em outros textos. Não estamos discutindo isso. Esse texto não tem nada a ver com criação de nada. É a determinação dos tempos. Nenhum tradutor, ele vai pegar 29 Bíblia. Aí ele olha para Testemunho de Jeová, não. Testemunho de Jeová não, mas é a única que está certa. Testemunho de Jeová não, mas é a única que está certa. Testemunho de Jeová não, mas é a única que está certa. Muito interessante o que o pesquisador disse, que ele pesquisou em 29 traduções e somente a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, está correta. E eu vou mostrar para vocês aqui no Dicionário de Escatologia Bíblica, no Verbete Mundo, consumação dos séculos, fim do mundo atual, término da presente era. De acordo com a escatologia bíblica, a consumação dos séculos pode ser definida como a efetivação do programa que Deus estabeleceu. E outro texto, o de Mateus 24:3 diz: E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Do fim do mundo vemos na Bíblia Católica Ave Maria e na Evangélica Almeida. Mas isso está correto? Também não. A tradução correta é da tua presença e da terminação do sistema de coisas, como nós vemos na tradução do Novo Mundo. A palavra grega aion, no G165, primeiramente significa para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade.
está relacionado a período de tempo e também está associado a mundos e universos como período de tempo, idade, geração. O texto não está dizendo que Deus criou outros mundos ou outros planetas no universo e que esses estão habitados por extraterrestres. No Novo Testamento Interlinear de Valdir Carvalho Luz, no mesmo capítulo de Hebreus 1:3, nós podemos ver aqui a mesma palavra aeon ou aeons, e a primeira opção é sempre séculos, com relação a tempos, sendo a segunda opção mundos, mas são períodos de tempos com relação a este mundo, e não a outros planetas que seriam habitados por extraterrestres. Essa estrutura gramatical permite-nos entender que o mundo também é o que compõe a pregação do evangelho cristão, as boas novas. Nesta acepção, tem o claro sentido de situação ou sistema de coisas. Quando a expressão grega aeon se encontra no plural, refere-se a vários sistemas de coisas ou situações predominantes que existirão ou que vão existir no futuro. Em nenhum momento a Bíblia afirma que as coisas criadas no espaço universal estejam habitadas por outros seres viventes, semelhante aos humanos. Agora, um outro texto que os ufólogos usam muito, que a Bíblia fala de discos voadores, é Hebreus 11:3, quando diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Só que a palavra mundos aí, no texto grego, não é cosmos ou cosmoi, é aionas. E a melhor tradução seria: pela fé entendemos que as eras, as estações, pela palavra de Deus foram criadas. Né? Na Bíblia de Estudo Nectar, na nota de Salmo 115:16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A nota do tradutor diz: a terra. Essa afirmação sugere com grande força que somente o planeta Terra é a habitação de vida. O jornalista Ed Conroy, no livro Relatório sobre Comunhão, da sua autoria, afirma que ufologistas estudiosos dos OVNIs, sérios, com formação em ciências sociais e psicológicas, incluem nas suas pesquisas estudos comparativos de seres que vêm visitá-los no seu quarto, assombrações, poltergeists, aparições, visões religiosas e o que tem sido considerado como demônios. Meus amigos, meus irmãos, as principais aparições de discos voadores traz junto muito ocultismo e pessoas que relatam que foram atacadas ou até molestadas por seres estranhos. Agora, os ETs são pecadores, porque o relato das pessoas que dizem, dos ufólogos, que dizem que tiveram contato com os ETs, que foram abduzidas, dizem que os ETs mentem. Ele mentiu para mim. Ele falou que eu ia dar uma volta no disco voador e foi embora, e eu não dei a minha volta no disco voador. Os ETs são violentos, o ET me bateu. Teve um ET que me deu um soco, me bateu, me deu uma rasteira. E tem até pior, né? Tem ET tarado. Tem ET com sérios problemas sexuais não resolvidos. ETs que estupram. Tem mulher que chega, não, eu fui engravidada de um ET. Então tem relatos assim. O marido pergunta: o que aconteceu? Foi um ET. Foi um ET. Eu pessoalmente acredito que nada pode impedir que o Criador do Universo crie novos planetas que poderão ser habitados, se assim for da sua vontade. Em Gênesis 1:14-18, lê-se que as estrelas e céus foram criados para sinais, estações, dias e noites, mas não mencionou que esses planetas estavam habitados. Em Deuteronômio 4:32-33 diz que Deus não tem contato com outros seres do universo de fora, mas somente com o homem terreno. Procure de uma extremidade dos céus a outra extremidade dos céus de Jeová, negando a presença de outras testemunhas, criaturas fora da terra, que poderiam estar habitando outros planetas. E o quarto grupo, aonde se encontra o quarto grupo? Aonde você encontra essa revelação? Hebreus capítulo 12. Abra lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O Senhor Deus disse claramente que existe uma igreja no céu. Uma igreja onde os anjos frequentam, os mundos não caídos estão ali. Os mundos não caídos estão ali. Eu não ouvi o que eu ouvi? E então eles estão vindo de todos os lugares para encontrar-se com o Senhor. Num culto onde Jesus é aquele que prega. Que bom, não é? Que maravilha isso. E nós fazemos parte deste grupo porque eles guardam os mandamentos de Deus. Eles têm a fé em Jesus, sim ou não? Eu tenho que lhe convidar a descobrir os mundos que existem.
Lendo a Bíblia Sagrada e sendo talvez um bom estudante, eu descobri que nós não somos os únicos habitantes do universo. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu acredito em outros mundos. Eu não estou dizendo que eu acredito que Marte seja povoado, nem que Plutão, nem Saturno, nem Netuno, nem a Ursa Maior, que sejam elas habitadas. Mas eu creio que nós não somos os únicos habitantes deste universo com base na Bíblia Sagrada. Eu creio em extraterrestres. E a minha Bíblia Sagrada me dá a condição de dizer algumas coisas aqui que vai assustar você. Você acredita em OVNI, objeto voador não identificado? São seres que habitam em um outro mundo paralelo ao nosso. Por isso, nós não somos os únicos habitantes do universo. Pergunta para o seu irmão, você crê nisso? Sim. Sim. Aonde está isso na Bíblia? E aqui fica um recado para as pessoas que ainda frequentam religiões diversas, onde está presente duvidosas traduções da Bíblia. Os caras estão numa situação complicada. O pastor picareta está no mundo perfeito, que é a igreja evangélica. O sujeito que tiver 2 gramas de consciência vai sofrer. Vai sofrer. Se você ainda não tem a tradução no Novo Mundo Testemunho de Jeová, se dirija até um salão do reino na sua cidade e adquira uma gratuitamente. Obrigado a todos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Tchau!